Boa noite, caros compatriotas e amigos de Angola. Vim neste contexto endereçar-me essencialmente ao presidente angolano não eleito, José Eduardo dos Santos. Vi lançar este ultimato para chamar a atenção ao perigo que José Eduardo dos Santos e amigos podem correr caso a insistência de manter o poder autocrático e impedir o desenvolvimento da Angola. É momento para que José Eduardo dos Santos e pares possam retirar-se de uma forma incondicional e pacificamente para permitir o clima de tranquilidade e de paz duradoura no nosso país e no seio das populações angolanas. Obviamente, nunca é bom a morte de qualquer que seja, ou a morte de qualquer criatura de Deus que seja, ainda menos quando se trata de um cidadão angolano. Por isso, sou um dos cidadãos que lamenta de forma como foi assassinado o líder africano Gaddafi. Um líder que eu muito amava e que gostaria de ver o destino da África e dos africanos. Também lamento bastante a atitude de certos oportunistas e ditadores como José Eduardo dos Santos, que continuam a insistir e manter-se permanentemente no poder pelas forças das armas e pela arrogância. Por isso, lanço este ultimato para avisar o presidente ilegítimo José Eduardo dos Santos e os seus lacaios para melhor pensar e abandonar o poder o mais rápido possível. Caso José Eduardo dos Santos e amigos quiserem salvar as suas vidas e aquelas dos seus filhos, devem refletir 7 vezes e abandonar o poder que agarram-se desde 75 ou 79, sem a legitimidade do povo. São quase 36 anos da escravatura do MPLA e 32 anos do eduardismo em Angola criaram uma miséria extrema no nosso país.
os angolanos sacrificaram as suas vidas, as vidas dos seus filhos, dos seus irmãos, sobrinhos e netos, para sustentar e defender um regime criminoso e neocolonialista que ia dificultar-os e humilhá-los até a morte. De facto, é lamentável, mas também a nossa paciência parece cada vez mais chegar ao fim da nossa consciência e da nossa bondade. As intimidações, as ameaças e prisões e assassinatos de homens e mulheres no nosso país já não podem não podem nos influenciar neste momento, ou neste momento de verdade, nem podem ganhar mais espaço na nossa sociedade. Cada coisa tem o seu tempo, tem o seu começo e tem, obviamente, o seu fim. Há tempo para reinar e há tempo para deixar. Há tempo para rir e há tempo para chorar. Mas muitos de nós parecem esquecer este fenômeno que é natural. É um provérbio que é realmente da nossa sociedade, que faz parte da nossa sociedade. Por isso, José Eduardo dos Santos deve reconhecer o seu fim, porque não é eterno. E é momento oportuno de poder negociar a sua retirada pacificamente e devolver o dinheiro branqueado. Realmente, num Estado democrático, não existe sucessão ou sucessões do poder, mas sim eleições antecipadas para permitir o povo de exercer o seu direito de escolher os seus representantes ou o seu líder de uma forma transparente, democrática e livre, com sufrágio universal, igual e direto. Não vamos fugir à chuva e mergulhar-nos novamente na água. Não vamos abandonar o Judas e aceitar o diabo. Isto seria uma estupidez permanente e eterna pela parte do povo angolano. Por isso, José Eduardo dos Santos e pares devem esquecer as suas armas estratégicas utilizadas nos anos 70 com o fim de confiscar literalmente o poder do povo e escamotear os seus direitos e liberdades fundamentais. José Eduardo dos Santos e amigos têm apenas 2 meses para refletir sobre a sua retirada incondicional e iminente, a fim de permitir os angolanos da boa-fé engajar-se para o progresso e o desenvolvimento do nosso país. Também condeno todo o recurso à força das armas, os assassinatos de seres humanos
o golpe de Estado e o golpe de Estado no nosso país. Mas isto em condição que José Eduardo dos Santos e pares aceitem abandonar pacificamente e incondicionalmente o poder totalitário e devolver os bens públicos saqueados a fim de instaurarmos a política de clemência no nosso país. Mas tudo isto vai depender da vontade e da determinação dos ditos governadores ou governantes angolanos. Passados os 2 meses sem alternância política no nosso país, aplicará-se a política de tolerância zero contra o Executivo e o seu bando de vagabundos corruptos e criminosos primitivos. Conforme já tinha dito ou profetizado antes da Revolução Laranja, a voz de um povo é mais que uma bomba atômica e afirmo que após o prazo de 2 meses sem um cumprimento sobre a alternância política no nosso país, o Executivo viverá o mais pior das suas das ditaduras africanas, aliás. Viverá o mais pior das ditaduras africanas e obrigará-nos a imposição e a tomada de medidas repressivas e a ingerência externa nos assuntos internos de Angola. Estou perfeitamente de acordo de abster-se de qualquer tipo de violência ou vingança no seio das populações angolanas no nosso país, mas isto não é em qualquer preço. Admito negociar a retirada urgente e iminente do Executivo, só quando este respeitar a voz do povo e as suas recomendações. Sou realmente daquelas que defendem o diálogo entre os povos ou entre os irmãos, mas não aceito a corrupção nem a intimidação. Por isso, José Eduardo dos Santos deve ser destituído pelo povo e não substituído pelo um carnívoro criminoso ou lacaio igual. Para podermos evitar a ingerência internacional nos assuntos internos de Angola, deve haver consenso e compromissos formais e palpáveis, capazes de garantir a devolução do poder e dos bens saqueados do povo angolano.
José Eduardo dos Santos e seguidores devem reconhecer a deriva, o perigo que correm no caso de negação total e absoluta da devolução do poder e do bem público saqueado pelos filhos, irmãos, primos, noras e netos no nosso país. Confesso que, terminando o mês de novembro, sem qualquer perspectiva nem cumprimento desta data ou das nossas recomendações, a diáspora angolana realizará ações mais musculadas que levarão a cabo o encerramento definitivo das embaixadas angolanas sediadas através do mundo e apoiará de uma forma direta e incondicional os jovens do interior a fim de derrubar o executivo através de uma iniciativa popular. Por isso, convido todos os partidos políticos, as Forças Armadas, a Polícia, a Segurança e a sociedade civil em geral, a fim de esquecer a era José Eduardo dos Santos e discutirmos o projeto após o tirano em Angola. De facto, é iminente e oportuno encontrarmos uma plataforma nacional e transformar a nossa visão para a construção de um autêntico Estado de Direito e dignidade em benefício do povo angolano. Devemos trabalhar juntos, embora não estiverem de acordo, porque o egocêntrico, o oportunismo reina e ganha muito espaço na nossa sociedade. Mas eu sugeria que todas as forças unem-se para trabalharem juntos, a fim de encontrarmos uma solução conjunta, dinâmica, serena e preponderante para a conquista de um Estado livre, democrático e soberano, onde o poder pertencerá ao povo, o único que tem a legitimidade e o direito exclusivo de exercer a autoridade política, legislativa, judiciária ou executivo de um Estado soberano e democrático. É tempo para salvarmos o nosso país da imoralidade, da miséria extrema e da psicose permanente que envolve a perda de consciência e de contacto com a realidade atual, causando problemas mais graves de transtornos psiquiátricos na sociedade angolana, como uma essencial ou como uma arma essencial do executivo neocolonialista. O fim do ditador em Angola
é iminente e oportuno, dependentemente da capacidade de coragem e determinação do povo angolano. Todo qualquer recurso à força das armas do ditador contra o povo angolano terá um preço muito grande contra o ditador e os seus seguidores. Se o Gaddafi, amigo meia branca e amigo dos brancos, foi humilhado de tal forma, o que será com o tirano angolano, o mais odiado, o odioso do mundo? Arrogante, oportunista e assassino ao mesmo tempo. Por isso, encerremos o capítulo da guerra para optarmos a luta ideológica sem violência. É preciso que cada um de nós tome a consciência e liberta-se do medo, dos costumes atípicos e nefastos que nos impedem a tomada de uma decisão coesa, determinante para a libertação total do nosso país. O poder do mais forte está enfraquecido, irmãos. O sistema está numa deriva sem saída e poderá cair a qualquer momento. Tudo dependentemente da coragem, determinação, da coragem e a determinação do povo angolano. O percurso já percorrido, penso ser enorme em relação à etapa que nos precede. O inimigo está cada vez mais velho e frágil. O sistema encontra-se num caminho sem saída e espera os dias mais piores dos seus tempos. Por isso, insisto pela busca constante da soberania, da sabedoria e da inteligência para o alcance dos nossos objetivos comuns, sem violência e sem armas. Encerramos o capítulo do conflito interno no seio dos partidos políticos. Acabemos com o espírito egocêntrico, o despotismo, o oportunismo e a arrogância para a reconstrução de um autêntico berço da humanidade, onde cada um de nós poderá rever-se e gozar das suas liberdades. Ninguém pode excluir o outro da sua terra de origem, das riquezas da pátria e das suas terras. É preciso salvarmos o nosso país da imoralidade e do isolamento submetidos pelo regime de Luanda e neocolonialista para a construção de um Estado moderno, livre e democrático baseado no primado humano. Isto é, o desenvolvimento de um Estado passa necessariamente pela boa governação e pela boa gestão das instituições de Estado, pela boa gestão das instituições de Estado. Também seria muito prematuro
abordar assuntos ligados à organização das eleições livres, transparentes e credíveis no nosso país, sem ter em conta de quem governa e desgoverna o nosso país. O objetivo facultativo e substancial da nossa luta reside no afastamento imperativo e iminente do ditador e dos seus lacaios, a fim de permitir os homens honestos de tomar a posse ao poder para conduzir os destinos dos angolanos e da nação em particular. Após o afastamento do ditador e dos seus seguidores, reinstaurará-se-á o diálogo entre as camadas da sociedade para a abordagem dos assuntos pertinentes e atinentes que assolam o nosso país, entre os quais a reconciliação nacional e a reinstauração de um governo de unidade e de reconciliação nacional que conduzirá o país à organização das eleições livres, transparentes, credíveis, direto e com sufrágio universal. De formas nenhuma podemos permitir que o ditador continue a traçar o caminho que os angolanos devem seguir. Não podemos aceitar que o ditador nos impôs ou nos impõe a sua política comunista que impede o avanço e o desenvolvimento total da Angola e dos seus povos. De facto, é difícil falar das eleições num país dirigido num bando de criminosos e corruptos sem precedentes, o que seria comparável a um crocodilo que desmarca-se da chuva para mergulhar novamente na água. Como os princípios e direitos fundamentais da nossa democracia não são respeitados pelo Executivo sem legitimidade, o povo angolano invocará regras importantes numa parte distrita de uma parte para mostrar que o povo soberano conhece fortemente os princípios que os protege melhor do tirano e, noutra parte, para evitar que um grupo de fantoches venha o privar e escamotear os seus direitos e liberdades fundamentais. Em primeiro lugar, deve-se combater os sintomas para a cura da jovem democracia no nosso país e em África em geral. Em segundo lugar, a implementação de um
do novo projeto constitucional, sustentável e equilibrado, capaz de promover a estabilidade política, socioeconômica e cultural do nosso país. A criação de uma moeda e de uma bandeira nacional é no consenso e vontade de todos os angolanos. Após o afastamento absoluto de José Eduardo dos Santos no destino dos angolanos, a Terceira República deve obedecer os seguintes princípios fundamentais da democracia, que são a criação monetária reservada à potência pública, a honestidade dos constituintes, as revisões constitucionais, a fonte e o controle de poderes, a separação de poderes, o governo, o Estado, a justiça, o poder mediático, a descentralização de poderes, a soberania do povo e a vontade geral, a rotação de cargos, a responsabilidade de autores públicos, o direito de expressão, de reunião e de manifestação para todos, o direito à informação credível, honesta e independente, o controle cidadão, o mandato representativo, a iniciativa popular, sufrágio universal, livre e direito, a lei e a vontade geral, a igualdade diante da lei, a laicidade, a segurança, a subordinação de poderes militares, a participação direta dos cidadãos e a escolha da sociedade, o controle de contas da nação, o controle constitucional, a transferência da soberania, a lei eleitoral e a interdependência, o respeito dos tratados, a interdição geral da miséria, a história e os textos históricos da nação, o patrimônio nacional, os símbolos nacionais, a missão do Estado, a emancipação dos cidadãos nos assuntos inerentes da nação, o Estado, a ordem pública e a repartição equitativa dos recursos, a proteção do Estado, à pessoa física e à pessoa moral, a proteção do Estado ou a proteção da propriedade e do trabalho, o financiamento do Estado, a organização e a proteção dos serviços públicos, a garantia do direito de palavra pública, opinião, informação e publicidade, a transparência
na coisa pública e a privacidade, a vontade geral e a proteção da democracia. Sobretudo, a democracia não é dirigida por um chefe, mas é representada pelos numerosos representantes da vontade geral da sociedade pertinente, sob o controle das iniciativas populares. Visto que os angolanos esperaram longos e longos anos para o cumprimento deste grande tempo que chamamos o tempo da verdade, acaba os governantes da Terceira República de desempenhar e respeitar zelosamente e escrupulosamente o mandato e as promessas assumidas do eleitorado, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e de paz no mundo, considerando que o desrespeito ou desprezo dos direitos humanos resultaram em actos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e o advento de um mundo em que os seres humanos gozem de liberdades de exprimir, de pensar a libertar-se do terror e da miséria, foi proclamado como ato, aspiração do homem. Por isso, obedecemos, aprendemos a viver em harmonia, unidade, tolerância e amor ao próximo. Viva as liberdades, viva a democracia e viva o direito de um povo livre. Vosso irmão Massunguna da Silva Pedro, líder do MPDA. Que Deus vos abençoe.